Bom, outra questão que é importante, só para chamar atenção, fiz um apanhado dessas medidas de posição. Medidas de posição, aí no caso, que são a média, a mediana, a média geométrica, a moda, são medidas de posição, são medidas aonde está posicionado a média, né? Porque você vai somar tudo e dividir pelo número de dados. A ponderada vai considerar o peso, né? E a mediana, você vai organizar os dados em ordem crescente, e aquele dado bem no meio, o menor, do menor para o maior, aquele bem do meio será considerado a mediana. A média geométrica e a moda. A moda é aquele que tem maior frequência. Agora, por que lembrar isso? Tem uma questão no ENAD baseado nessa medida de posição. Então, eu coloquei aqui para vocês sentirem quais são as medidas de posição, né? Tem a média amostral, a média ponderada, a mediana, a média geométrica e a moda. Tem outras duas, que são as medidas de posição, que é o percentil e o quartil, né? O percentil, que é a posição, né? Se você quer saber a posição que está determinado valor, você utiliza essa fórmula, onde você entra com a posição, né? 80%, 25%, 70%, o número de dados mais um. Aí você sabe onde que está o percentil. E os quartis são os 25 primeiros valores, né? Divide em 4, né? Que um é o primeiro quartil, 25 mais 25 é 50, no meio é o segundo quartil, o terceiro é o 75 e o quarto, que seria o 100%, né? Nem coloco o que é o quartil Q4, ou já o quartil completo. Então, essas são as medidas de posição. Chamo mais atenção entre a média e a mediana, que são muito importantes para as assimetrias, né? A média, que é a soma de todos os dados dividido pelo número de dados, e a mediana que organiza os dados na ordem crescente, né, do menor para o maior, e o aposicionamento do dado que como é que se diz? Que representa, né, aquela amostra, ele fica bem ao meio, tendo duas opções, quando os dados são par e quando são ímpar. Quando são ímpar, você vai encontrar a posição central, mas quando for par, porque aí não tem o meio, você tem que pegar os dois centrais e tirar a média dele para encontrar a mediana. Então, esses dois são importantíssimos dessas medidas de posição, principalmente nessa questão do ENAD, que a gente vai ver posteriormente. Essa medida de variabilidade ou de dispersão, eu coloquei porque é importante para outros, pode vir outras questões baseado nas medidas de variabilidade. É importante você saber quais são as medidas de posição, quais são as medidas de variabilidade, porque algumas questões do ENAD, ele mistura, ele dá a resposta, como diz assim, ele está falando de uma posição, e aí ele dá a medida de variabilidade, aí você já sabe que não é aquilo que ele quer. Então, você tem que saber quais são as medidas de posição e as medidas de variabilidade. Aí você já vai eliminando as questões, né? A de variabilidade é como diz, né? É variável, né? Ele faz aquele intervalo. Nós temos, no caso, a amplitude, quando fala, é uma medida de variabilidade, que é o maior menos o menor. A amplitude interquartil também, porque a gente sabe que os quartis, eles são, como a gente dividiu, né? Como ele é dividido em 4, então tem uma amplitude ali,
Então, como é em termos de quartil, então ele chama amplitude interquartil, o maior menos o menor. A variância populacional, por que a variância populacional é medida de variabilidade? Porque se você olha o denominador aí, ele está tirando a média, cada valor observado menos a média. Ou seja, ele tirou a média de todos a média dos dados, né, que ele tem observados, aí ele vai tirar, né, cada valor observado menos a média. Então, só nesse intervalo aí, nesse denominador, ele já tem uma variância, já tem uma variabilidade. Ele está vendo a distância do valor observado pela média, certo? O desvio padrão, como é baseado na variância, então também ele é uma medida de variabilidade. Pode ocorrer da amostra como da população. A amostra é representada por S e a população pelo sigma, que é o desvio, né? Desvio padrão populacional. E o coeficiente de variância, como o próprio nome diz, também é uma medida de variabilidade. Aqui não está, é o desvio padrão dividido pelo número de. Será aí? Pela média. Pela média vezes 100. Então, são medidas de variabilidade. Então, tem medidas de posição e tem medidas de variabilidade. Chama atenção. Por quê? Porque esses temas, às vezes, no questionamento das questões, eles misturam, né, medidas de variabilidade, medida de posição, para confundir, tá? Então, vocês já sabendo, vocês já começam a eliminar as questões. Medidas de forma da distribuição. Esse aí é moderadamente assimétrico à esquerda, quando a média for menor que a mediana. Moderadamente assimétrico à direita, média maior que a mediana, e simétrica, quando a média e a mediana são iguais, e bastante assimétrico à direita. Isso aí a gente vai ver. Interessante quando também nessas questões. Todos esses temas que eu busquei é porque estão relacionados com as questões do ENAD. As medidas de forma da distribuição, ou seja, moderadamente assimétrico à esquerda, né? Tem aquela distribuição, né, assimétrica à esquerda. Então, a média é menor que a mediana. À direita, né, no caso para cá, então a média é maior que a mediana. Quando ela tem assimetria, né, a gente vai ver, a média e a mediana são iguais e bastante simétrico à direita. É claro que a média vai ser maior que a mediana. Vamos ver isso no gráfico. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, o painel A, moderadamente assimétrico à esquerda, ou seja, a média é menor que a mediana. À direita, a média é maior que a mediana. A média é maior que a mediana. À direita. À esquerda, a média é menor que a mediana. À direita, a média é maior que a mediana. Simétrica, a média e a mediana são iguais. Aqui está o painel A, moderadamente assimétrico à esquerda, a simetria de 0,85 nesse caso, então a média é menor que a mediana. Moderadamente assimétrico à direita, com a simetria positiva, no caso, então a média é maior que a mediana. O painel 6, que é simétrico, então a simetria ela é nula, no caso, né? Nós temos a média e a mediana iguais.
e bastante assimétrico, a simetria vai para um 62, então a média é maior que a mediana. Alguma pergunta sobre essas medidas de posição de variabilidade de forma? Bom, talvez vocês estejam só gravando aí. Ok. Lembrando o modelo de regressão linear simples, e geralmente ele utiliza modelo de regressão linear simples com duas, com uma variável ou com duas variáveis, né? Pode ser múltiplo, né? A fórmula nós temos, né? O beta inicial é o intercepto, quando essa regressão linear, vocês recordarem da matemática, né? Uma equação linear, é uma reta. O B1 acompanha a variável x, que é independente, a variável y depende de x, por isso que y aqui, y é igual a beta zero mais beta 1x mais os erros. Isso é o modelo, né? A equação não tem os erros juntos. Então, o y, que é a variável dependente, que depende de x, vocês recordam que a equação linear é representada por uma reta, o beta zero é quando a variável independente for zero, então só vai existir o termo beta zero, tá? E o beta 1 vai variando sempre que a variável independente tem um valor, então a variável dependente vai variar também de acordo com esse beta 1 que a gente calcula. Então, no modelo de regressão linear simples, existem 4 indicadores que são usados para avaliar a qualidade e a precisão de um modelo de regressão linear. Eles ajudam a entender o quanto o modelo explica os dados e quão confiáveis são suas estimativas. Por exemplo, o R múltiplo, quando vem geralmente nesses programas, né, a resposta, que é o coeficiente de correlação. Representa o quê? A correlação entre os valores observados e os valores previstos. Então, fica variando entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, quer dizer, a correlação é mais forte, né? Tem forte correlação entre os dados reais e o previsto. E próximo de 0 é fraca correlação. Então, esse R múltiplo, que é o coeficiente de correlação, quando vocês calculam Excel e tudo, que faz aquela análise de regressão linear, então vem esse R múltiplo. Então, o que ele representa? Ele representa o coeficiente de correlação. Então, ele vai dizer se existe, qual é o nível de correlação que existe entre os valores observados e os valores previstos. Varia de 0 a 1, ok? O R quadrado é o coeficiente de determinação. Indica a proporção da variabilidade da variável dependente que é explicada pelo modelo. Por exemplo, se o R quadrado dá 85 ou 0,85, quer dizer, 85%, isso quer dizer que Y é explicada por X, pela variável dependente, 85%, tá? Então, esse valor, o quadrado, deixa eu ver aqui, tá. Esse valor, ele, do coeficiente de determinação, ele vai te dizer o quanto a variável dependente é explicada pela variável independente, né? Ou seja, 85% da variável y, no caso, que é a variável dependente, é explicada por x. Tá? Quanto maior for, melhor o ajuste do modelo. Tá? Se dá 90%, 95%, então é super explicada, ok? Às vezes dá um R muito baixo, quer dizer que não tem nenhuma
a variável independente não explica a variável dependente, né? No caso que é y. O R quadrado ajustado, também que parece, ele corrige o R2, levando em conta o número de variáveis no modelo e evita o problema de R2 inflar artificialmente com variáveis irrelevantes. Útil, especialmente em regressões múltiplas. Então, esse R2 é interessante você analisar, porque, às vezes, esse ajustado, né? Tem tantas variáveis que nem explica a variável dependente, que está ali fazendo só volume e não é importante, não tem nenhuma. Não vai explicar completamente a variável y, a variável dependente, né? E o erro que mede a dispersão dos resíduos, é a diferença dos valores observados e previstos, né? Ele indica o quão é preciso o modelo prever, quer dizer, quanto menor for o erro, claro, menos dispersos estão os resíduos, né? Então, melhor está ajustado o modelo, certo? Alguma pergunta? Não, professora. Ok. E tem outra parte aqui, que é a questão de outros elementos que aparecem na regressão, né? Quando você olha a resposta, principalmente no Excel, aí vem essa parte aqui, um exemplo, né? Como você vai colocar a equação, montar a equação. Então, vem nele o coeficiente, o erro padrão, a estatística T, né, que é estudante T, né, o teste, e o valor de P. Né? Como eu falei, o valor de P é que ele vai mostrar se tem significância ou não. Então, aqui no caso, o valor de P da interseção ali está maior que 0,05, né? Então, não tem significância, e em termos de população, um exemplo qualquer, né, que a variável era a população, então a significância foi menor que 0,05. Então, sim, tem significância, ou seja, a população, essa variável, ela, no caso, ela vai aceitar, né, menor que 0,05, né, ela vai rejeitar a hipótese nula, e nós temos aqui o primeiro termo do coeficiente, que é negativo, esse é o beta zero, e a população, que é o beta 1, que é a variável. Então, quando vai fazer a equação de regressão linear estimada, quando dá aquela resposta, você olha o primeiro termo dos coeficientes, o primeiro é o beta zero, e as outras variáveis, que no caso é só população, mas se tivesse mais outra variável, seria beta 0, beta 1, beta 2 e assim sucessivamente. Então, aqui, no caso, é menos 7, e mais a população, que é 1,6, no caso X, que é o beta 1. Certo? Ok. Bom, o coeficiente, só para mostrar aqui, explicando mais, né, aquele coeficiente negativo que deu na interseção é quando a população é zero, o valor previsto da variável dependente é menos 7. Por quê? Porque se o valor da população fosse zero, que é o valor de beta 1, do coeficiente fosse zero, claro que só existiria o primeiro termo, menos 7. E no caso, o beta 1,
que é a população, 1,6, então isso explica que a cada aumento de uma unidade da população, a variável dependente aumenta 1,6 unidades, certo? Isso que explica o coeficiente da variável, né, população, no caso da variável dependente, que a cada uma unidade da população, a variável dependente, aqui o valor de y, que seria, aumenta 1,6 unidades. E a variável aqui, o P, né, o valor P, para a interseção que foi superior é não significativo, porque é maior que 0,05, e da população for menor que 0,05. O erro da interseção foi alta, incerteza na estimativa do intercepto, e 0,4 da população, o erro padrão, quer dizer, a estimativa é relativamente precisa, né? Ela está com uma, em relação ao intercepto, é um erro bastante pequeno, né? Então, a interpretação geral de uma equação linear é a seguinte: o coeficiente da população, no caso, é estatisticamente significativo, indicando que há uma relação confiável entre a população e a variável dependente, tá? Que a variável dependente é a variável y. Então, o coeficiente no caso, que é o coeficiente da população, é estatisticamente significativo, porque o P era menor que 0,05, indicando que há uma relação confiável entre a população e a variável dependente. O intercepto, que não era significativo, ou seja, era maior que 0,05, o valor de P, o que é comum em muitos modelos, ele serve mais como ajuste técnico, tá? Ele realmente ele fica ali para você somente ajustar. O erro padrão da população é baixo, o da população, que foi 0,4, o que reforça a confiabilidade da estimativa. E o valor da população, que foi 0,05, abaixo do limite 0, ou foi 0,03 abaixo do limite 0,05, o que confirma a significância da estatística. Ok. Bom, a questão do ENAD. A 15 da última, da 2022. Então, para analisar diferenças salariais entre homens e mulheres, ou entre outros grupos populacionais, de maneira simples, estima-se uma regressão de remuneração em função de um conjunto de variáveis. Nestes termos, um pesquisador estimou as equações apresentadas na tabela, separadamente para homens e mulheres, usando o salário por hora trabalhada, em função da experiência em anos de trabalho e do nível de educação em anos completos de estudo, para uma amostra de trabalhadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, de 2019. Aí ele mostra. Deixa eu tirar isso bem aqui. Opa, desculpa que está me atrapalhando. Beijo. Ok. Resultado das regressões com as indicações de erro padrão. Aqui ele mostra, ele diz que o nível de significância ao nível de 5%. Os valores que estão asterisco são nível de significância ao nível de 5%. Bom, nós vimos a constante, né? As constantes do nível de significância de 5%, né? E tem 0,43, 0,47 para homens e para mulheres. A experiência,
a experiência foi 0,9 e 0,098 para as mulheres. A educação foi 0,02 e 0,024, desculpa, 25 e a outra 26. O número de dados, que é o N, foi 2.934 homens e mulheres 2006. O R ajustado, foi de 21%, né, para homem e de 20% para as mulheres. Então, tomando como válidas as hipóteses clássicas de regressão e considerando os resultados fornecidos, nós vemos que poucas diferenças, né? O 0,024 ou 0,25 para homens e 0,026 para mulheres, mas houve uma diferença. A experiência 0,094 para homens e 0,098 para mulheres. Pouca também. E a 0,43 para a constante, né? Que é o intercepto. E 0,47 para mulheres. Tomando como válida as hipóteses clássicas de regressão e considerando os resultados fornecidos, ele pergunta: assinale a opção correta. As mulheres da amostra apresentam menor nível de escolaridade média? As mulheres da amostra apresentam menor nível de escolaridade média? A escolaridade média, a educação, é 0,57, 0,3, e a do homem é 0,66, 75. Eu poderia dizer que sim, né? Mas não é verdade. O que acontece? As mulheres da amostra apresentam menor nível de escolaridade média. A escolaridade média não está falando de média aí, né? Então, por isso que eu falei que tem que verificar as medidas na questão dos estudos, porque ele não falou em média, né? O estudo não é de média. As mulheres da amostra apresentam menor nível de escolaridade média, ou seja, numa regressão, esse nível, esse valor, ele não representa a média de escolaridade. Então, ele é descartado, só por ele ter essa palavra média aí, tá? Nessa primeira questão. Porque não é um estudo de média, tá? Porque as mulheres da amostra apresentam menor nível de escolaridade média, não foi calculada a média aí. Bom, a letra 2, o retorno marginal da educação para as mulheres é maior do que para os homens? O retorno marginal da educação para as mulheres é maior do que para os homens? A gente viu que não, né? 0,57 e 0,66, né? Então, nesse caso, não é. Aí, cada ano de experiência adicional, cada ano de experiência adicional faz a remuneração das mulheres aumentar 0,1121. Vocês viram que cada variável, quando a gente falou do beta 1, né, quer dizer que aqui na experiência o beta 1 é 0,1121, ou seja, para as mulheres, a cada ano, no caso, a cada ano de experiência adicional, faz a remuneração das mulheres aumentar 0,1121, a mesma coisa seria afirmar-se que a cada ano adicional da experiência do homem, ele aumentaria 0,1383. No caso, ele está dizendo corretamente, né, das mulheres, né, a cada ano adicional de experiência, né, faz a remuneração das mulheres aumentar 0,1121. Então, esse aqui estaria correto.
Então, a primeira não estaria correto, porque não está fazendo a média ali ele falou muito bem que ele estava fazendo uma regressão. O retorno marginal, quando ele compara, ele diz que a mulher é maior, na verdade não é. O aumento de 1% na educação dos homens gera o aumento de 0,66 em sua remuneração, o aumento de 1%. Aí o que acontece? Você poderia se confundir, porque diz assim, um aumento de 1% na educação dos homens gera um aumento de 0,6675 em sua remuneração. Isso não é verdade, porque na regressão não se trata de 1%, se trata de uma unidade, né? Então, igual se uma unidade, a cada ano da experiência adicional, a cada ano de uma unidade qualquer, mas não de porcentagem. Então, nesse caso, já elimina porque não se trata de porcentagem na regressão. E aumentos na educação geram maior impacto sobre a remuneração dos homens com mais experiência? Aumento na educação gera maior impacto sobre a remuneração dos homens. Aumento na educação geram maior impacto sobre a remuneração dos homens com mais experiência? Podia até pensar, né, no caso, que sim, claro que sim, porque maior educação que houve aqui, né, os valores e o nível de significância também é importante, ele aumenta na experiência. Então, nesse caso, estaria aumento na educação, né, gera maior impacto sobre a remuneração dos homens com mais experiência, o aumento na educação. Quando ele aumenta a educação, né, o valor, né, de significância foi menor ainda do que o das mulheres. Mas a experiência, né, também foi menor ainda do que o das mulheres. Poderia pensar que poderia ser uma resposta correta. No entanto, a regressão não inclui interação entre educação e experiência. Quando você faz uma regressão, ele trata da variável dependente com as variáveis independentes. Ele não faz uma relação com a outra. Aumento na educação gera impacto sobre a remuneração dos homens com mais experiência. A gente viu que aí, nessa regressão, tem duas variáveis, que é a experiência e que é a educação, mas cada uma está relacionada com a variável dependente, Y, e não entre si. Bom, aqui tem a análise, eu deixo para vocês, né, que eu vou mandar esse slide, estou falando aqui também, né. Então, a correta é a letra C, que cada ano de experiência adicional faz a remuneração das mulheres aumentar 0,1121. Isso está exatamente de acordo com o coeficiente da variável experiência para mulheres, que é de 0,1121. Alternativa A, não há informação sobre a média de escolaridade das mulheres ou homens na tabela, então a regressão mostra o impacto da escolaridade, não a média. Alternativa B, falso também, o coeficiente da educação de homens é 0,6675, da mulher é 0,5703, logo o retorno marginal da educação é o maior para os homens. A alternativa D é falso, o modelo é linear, não log linear, o coeficiente 0,6675 representa o aumento absoluto em reais por hora, não percentual, portanto, não pode interpretar como uma variação percentual,
E a a regressão não inclui a interação entre educação e experiência, então não é possível afirmar isso com os dados fornecidos, certo? Outra questão do ENAD, ENAD 2022. Bom, então essa questão anterior, que é uma regressão linear, só voltando, está respondida e está justificada cada uma, né? Porque não é, porque que não foi, está como incorreta. E somente a correta. A questão 11 do ENAD 2022. Um órgão regulatório, a fim de reduzir os impactos da poluição atmosférica causada por organizações, decidiu aplicar multas conforme a quantidade de poluentes emitidos na atmosfera pelas empresas, de modo que, quanto maior fosse essa quantidade, maior seria o valor da multa aplicada. Ciente dessa decisão, determinada empresa contratou um consultor para realizar um levantamento da relação entre a quantidade de poluentes liberados por ela na atmosfera, o valor das multas aplicadas pelo órgão e os lucros da empresa é em torno de 10.000 M. O objetivo desse levantamento era avaliar o impacto das multas, variável independente, já está dizendo, nos lucros da empresa, que é a variável dependente. Os resultados desses estudos estão resumidos na tabela a seguir. Ele deu o R múltiplo, 90, que é o coeficiente, eu falei para vocês anteriores, que era o coeficiente de correlação, quer dizer, muito próximo a 1, então estão bem relacionados não deu a quantidade de dados, né? A relação entre os valores de multas e a poluição, né? E os dados e os previstos. O R quadrado é 0,81, ou seja, a variável independente explica 81% a variável dependente. A variável independente, que são as multas, e a variável dependente, os lucros da empresa, né? O objetivo desse levantamento era avaliar o impacto das multas, a variável independente, nos lucros da empresa, a variável dependente. Então, a variável dependente, que no caso é o Y, e a variável independente são as multas, certo? Então, 81%, né, das multas, né, respondem o lucro da empresa. O R ao quadrado ajustado, que eu falei que sempre vem, é para ajustar um pouco mais, ou seja, dá 79%, 80%, é muito próximo do R ao quadrado. E o R padrão, 11,84, bastante, né? Os coeficientes, teve o seguinte, os coeficientes foi 155, é o intercepto, né, 151, menos 0,37 de multa devido aos poluentes, né? O erro padrão da interseção é maior, mas o erro entre as multas é pequeno, 0,0. Tanto a intercepto quanto o p-valor, o valor p, são menores que 0,05. Então, vamos ver o que ele diz. Considerando a situação hipotética apresentada, avalie as afirmações a seguir. Certo? Então, rejeitando-se a hipótese nula. Então, eu falei o seguinte: se a hipótese nula, lá no primeiro, for menor que 0,05, tá?
Rejeita-se a hipótese nula e evidencia a relação linear negativa entre as multas e o lucro da empresa. Tá? Então, todos os dois, tanto o intercepto, aqui o p-valor, deu menor que 0,05, aqui está essa vírgula, tá aqui, tá, eu copiei errado, é 0,5, tá? É 0,5. É elevado a 0,5, ou seja, 0,00007, tá? Então, todos os dois valores, tanto a interseção quanto as multas devido aos poluentes, são valores significativos, não são valores menores que 0,05. Então, rejeita-se a hipótese nula, evidenciando uma relação linear negativa, certo? Negativa porque a multa deu menos 0,37, tá? Uma relação negativa, evidenciando uma relação negativa entre as multas e o lucro da empresa. As multas, que é a variável independente, e o lucro da empresa, que é a variável dependente. A2, a não rejeição da hipótese nula, ou seja, que o valor teria que ser maior, maior, né, no caso. Então, esse caso aqui já a gente eliminaria. E ao nível de significância 0,05, rejeita-se a hipótese nula, podendo-se fazer a estimativa do lucro da empresa por meio da reta. Olha, Y é o lucro da empresa, é igual, olha o intercepto, 155,44 menos 0,37, esses são os coeficientes, esses que fazem parte da equação de regressão linear, certo? Então, o terceiro, ao nível de significância de 0,05, rejeita-se a hipótese nula, podendo-se fazer a estimativa do lucro da empresa por meio da reta. Y é o lucro da reta, é o lucro da empresa, desculpa, que é igual a 155,44 menos 0,37x, tá? Que é a variável, faz parte da variável independente, né? Que é a multa. Então, é correto afirmar que a 1 e a terceira estão corretas. Certo? Bom, chamei a atenção aqui entre uma e outra sobre o erro padrão. Ele mede a precisão de uma estimativa estatística, quanto menor, mais confiável a estimativa. O erro padrão é uma medida estatística que indica o quanto a média de uma amostra pode variar em relação à média real da população. E ele é essencial em inferência estatística, pois ajuda a avaliar a precisão das estimativas feitas com base em amostras. Bom, eu coloquei isso aí para chamar bem a atenção de vocês na hora que vocês estiverem dando uma olhada nessa gravação, vocês verificarem bem toda aquela parte anterior e estas que estão entre as questões, né? O erro padrão é o desvio padrão sobre a raiz quadrada do tamanho da amostra. A interpretação é: quanto menor o erro padrão, mais próxima a média da amostra está da média da população. Então, o erro padrão alto indica que há muita variabilidade, porque o erro padrão é uma variabilidade, porque é a diferença entre os valores observados e o previsto. No caso, são os resíduos, né? Então, o erro padrão alto indica que há uma variabilidade entre as amostras. Ou seja, a gente já viu que ele é uma medida de variabilidade.
a estimativa é menos confiável. Ele é usado para construir intervalos de confiança e realizar testes de hipóteses. Também para que serve o erro padrão? Ele serve para construir intervalos de confiança e realizar testes de hipóteses. A diferença entre o erro padrão e o desvio padrão. O desvio, o que mede a dispersão dos dados individuais, né? O desvio padrão, ele vai medir a dispersão dos dados individuais. A aplicação principal é a variabilidade dentro da amostra. E o erro padrão é a precisão da média da amostra, é inferência sobre a população, no caso. Analisando os dados amostrais e quiser saber o quão confiável é a média que encontrou, o erro padrão é a melhor opção. Então, se você tem o desvio padrão e o erro padrão, se você estiver analisando dados da amostra, é melhor você optar pelo erro padrão, cálculo do erro padrão. Você quer que ele seja pequeno, o que geralmente acontece com amostras maiores ou dados menos dispersos. Então, quando você fizer um estudo que você analisar, e se o erro padrão tiver muito, bom, dependendo do número da amostra, né? Se for uma amostra grande, o erro vai dar menor. Então, se você tem um número de dados que você não sabe se está bem ou não, então você calcula o erro padrão. Se o erro padrão é pequeno, então tá bem. Tá bem, você pode aumentar, se você aumentar, vai diminuir mais o erro. Então, o erro padrão é uma medida mais confiável para você analisar dados amostrais. O retorno esperado é a média ponderada dos possíveis retornos de um ativo considerando suas probabilidades, o retorno esperado. Esse retorno esperado, nós temos a probabilidade do cenário, o retorno do cenário 1. Eu estou olhando esses conceitos porque o próximo questão do ENAD é baseado em investimento, apesar de na estatística, nossa estatística não falar. Bom, eu, no caso, quando dava a estatística, não falava sobre a parte financeira de investimento, mas eu dei uma olhada e eu separei esses conceitos para vocês, se vierem uma qualquer, né, e acredito que vocês tenham adiantado, já existe a estatística 2, a 3, então devem ter dado essa parte, né. Então, o retorno esperado é a média ponderada dos possíveis retornos de um ativo ou projeto, considerando suas probabilidades. Então, é o somatório da probabilidade do cenário vezes o retorno do cenário. A interpretação é quando você espera ganhar, em média, com o investimento. Tá? O desvio padrão. O desvio padrão mede a volatilidade dos retornos. Ou seja, o risco, quanto maior, mais incerto é o retorno. Então, como calcula esse desvio padrão, no caso, para a parte financeira, né? Então, é o somatório, né, das probabilidades do cenário I, que multiplica o retorno menos o retorno esperado, que é o ER, elevado ao quadrado, né? É o retorno do cenário menos o retorno esperado, elevado ao quadrado, multiplicado pelo somatório. Claro que já está multiplicado pela probabilidade do retorno, né? A somatória de todos esses dados que você tem de investimento. Esse é o desvio padrão. Mede a volatilidade dos retornos, ou seja, o risco. Quanto maior, mais incerto
é o retorno. A interpretação mostra o quanto os retornos variam em torno da média. Um ativo com alto desvio padrão é mais arriscado. O coeficiente de variação relaciona o risco e o retorno. Então, o coeficiente ele faz duas coisas, né? Ele relaciona o risco e o retorno do investimento. É o desvio padrão dividido pelo retorno esperado, a interpretação. Quanto de risco você assume por unidade de retorno? Útil para comparar ativos com diferentes escalas de retorno. Então, voltando, o desvio padrão mostra o quanto os retornos variam em torno da média. O retorno esperado é quanto você espera ganhar em média com o investimento. E o coeficiente de variação é quanto de risco você assume por unidade de retorno, útil para comparar ativos com diferentes escalas de retorno. Então, a questão do INAD é o seguinte: para avaliar o risco de investimento financeiro em 5 empresas na Bolsa de Valores, Alfa, Beta, Charlie, Delta e Eco, determinada empresa capitalista está avaliando qual delas lhe traria o menor risco de investimento com bases em 3 medidas: retorno esperado, desvio padrão e coeficiente de variação. Foi o que eu dei agora anterior, que eu fiz o resumo. Retorno esperado é a média ponderada dos possíveis retornos de um ativo ou projeto, considerando suas probabilidades, ou seja, quando você espera ganhar em média com o investimento. Quanto você espera ganhar em média com o investimento? Esse é o retorno esperado. Então, quer dizer, os maiores valores do retorno, melhor, né? No caso da análise do exercício. Desvio padrão mede a volatilidade dos retornos, ou seja, o risco. Quanto maior, mais incerto é o retorno. Então, no caso, eu teria que verificar um desvio padrão menor, né? Mostra o quanto os retornos variam em torno da média. Um ativo com alto desvio é mais arriscado. Então, desvio padrão, eu tenho que eleger o mais baixo. O coeficiente de variação é interessante porque ele relaciona o risco e o retorno. Justamente é o desvio padrão dividido pelo retorno esperado. Quanto de risco você assume por unidade de retorno, útil para comparar ativos com diferentes escalas de retorno. Então, o coeficiente de variação, ele pega tanto o risco quanto o retorno, ou seja, é o desvio padrão que a gente viu anteriormente, quanto menor, é melhor, menos o risco, dividido pelo retorno esperado. Certo? Então, a interpretação do coeficiente de variância é quanto de risco você assume por unidade de retorno. Então, esse coeficiente deverá ser menor, né, para ter menor risco. Bom, então, para avaliar o risco de investimento financeiro em 5 empresas da Bolsa de Valores, Alfa, Beta, Charlie, Delta e Eco, determinada empresa capitalista está avaliando qual delas lhe traria o menor risco de investimento, com base em 3 medidas: o retorno esperado, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Ele dá os dados. Deixa eu olhar bem aqui o que está dizendo aqui em cima. Estatística descritiva das empresas analisadas. Retorno esperado: Alfa, Beta, Charlie, Delta e Eco. Retorno esperado deveria ser o maior, né? 28, que seria de Charlie. O desvio padrão deveria ser o menor, seria o de Delta, né? No caso, que seria 7%.
E o coeficiente de variação, o menor é de alfa. Agora, qual é o melhor? É o coeficiente de variação, porque é justamente o desvio padrão dividido pelo retorno esperado. Então, quanto menor o coeficiente de variação, menos risco, né, vai ter. É o que ele fala aqui, ó. Relaciona o risco e o retorno. Então, é o desvio padrão dividido pelo retorno esperado. Quanto de risco você assume por unidade de retorno? Então, teria que ser o menor valor, útil para comparar os ativos com diferentes escalas de retorno. Então, o coeficiente de variação menor que tem é alfa. Então, a resposta, nessa situação, a empresa que representa o investimento financeiro menos arriscado é o valor de alfa, porque justamente o valor do desvio padrão por esperado foi o menor valor que deu, certo? Então, isso aí eu acho que se cair mais ou menos parecido assim, se valer por aí, né, é bom você dar uma olhada de novo naqueles conceitos e para você fazer a análise. Bom, aqui eu escolhi algumas questões simples, né, no livro, só para a gente recordar. Um economista analisa a distribuição de renda de uma população e observa que a média é significativamente maior que a mediana. Bom, se a média é maior que a mediana, foi lá no início que nós falamos. O que isso indica sobre a distribuição dos dados? Que a distribuição é assimétrica direita. Então, quando a média é maior que a mediana, a distribuição é assimétrica à direita, positivamente assimétrica. O exercício 2. Qual das seguintes medidas é mais apropriada para representar a tendência central da renda em uma população com grande desigualdade? Bom, a melhor dessas medidas de posição, que moda, média aritmética, desvio padrão, não. Olha que desvio padrão, ele é de variabilidade. E a mediana? Aí a gente já vai eliminando. Qual das seguintes medidas é mais apropriada para representar a tendência central, ou seja, a posição da renda em uma população com grande desigualdade? No caso, a melhor que tem é a mediana. É menos sensível a valores extremos e, portanto, mais adequado para distribuições assimétricas como a de renda, certo? Em uma amostra de 100 empresas, o desvio padrão do lucro líquido é de 50 mil. O que isso representa? Isso representa que os lucros variam, em média, 50 mil em torno da média, né, que é o desvio padrão. Realmente é o que analisa, né, ele faz essa diferença, né? Então, a maioria das empresas teve o lucro de 50 mil? Não. A média dos lucros é de 50 mil? Não, porque é desvio padrão, não está falando em média. Todas essas empresas tiveram um lucro entre 0 e 100? Não é verdade. Então, em uma amostra de 100 empresas, o desvio padrão, que a gente já viu que vem da variância, né, que tem os desvios, né, da média do desvio, o que isso representa? No caso, que os lucros variam, em média, 50 mil em torno da média. Então, desvio padrão mede a dispersão dos dados em torno da média, e não a média em si, certo? Então, eu botei todas as respostas em vermelho em cada questão dessa, só faltam duas, e vocês podem dar uma olhada para vocês. Eu acredito que vocês, olhando tudo isso que eu fiz, esse apanhado em relação às questões que eu vi das últimas questões do ENAD, que vai mais para questões de
de regressão linear, mas, em compensação, ele puxa um pouco, colocando as outras variáveis, e é bom saber justamente que são as variáveis de posicionamento, de distribuição, de forma, de variabilidade, para vocês poderem analisar as respostas que vêm um pouco misturadas, para vocês poderem eliminar, que vem muito nessa questão de eliminação. Ao aplicar um teste de hipótese com nível de significância de 5%, o valor de P encontrado foi 0,03. Ora, se a hipótese, o nível de significância for 5% e o valor P for menor que 0,05%, então ele rejeita a hipótese nula. Como o valor P, 0,03, é menor que o nível de significância, 0,05, rejeita-se a hipótese nula. E, por último, um gráfico de dispersão, né? Vocês sabem que o gráfico de dispersão a primeira coisa, na estatística, quando você tem os dados, né? A primeira coisa que você vai fazer é analisar se esses dados eles estão dispersos, né? Então, você vai colocar esses dados no gráfico de dispersão. E aí você vai verificar se ele tem umas correlações entre positivas, negativas, como é que eles estão se portando. E aí, no caso, ele está dando esse exemplo, um gráfico de dispersão que mostra uma forte correlação positiva entre consumo e renda. Isso quer dizer que os dados, os pontinhos, estão crescendo desde aqui da origem para cima, né? Está na forma positiva, uma correlação positiva entre consumo e renda. Isso significa que, à medida, claro, eu verificar bem a resposta, à medida que a renda aumenta, o consumo tende a aumentar. O consumo depende exclusivamente da renda, a gente sabe que não é verdade, né? Que o consumo não depende somente da renda. O consumo e a renda não têm relação. Não tem relação. O consumo e a renda, né? No gráfico de dispersão, o consumo e a renda não tem relação. Se tem uma correlação positiva, né? Ela tem sim relação. Então, o aumento da renda causa aumento do consumo. O aumento da renda não é problema de casualidade, né? No caso, no gráfico de dispersão, né? Na análise, não é a relação positiva, indica que, em geral, quando a renda aumenta, o consumo também tende a aumentar, mas não implica uma casualidade, não causa, certo? Ela tende, né? Porque existem outras variáveis que fazem com que o consumo também aumente. Certo? Bom, gente, então é isso. Eu fiz esse apanhado de dados e buscando um pouquinho dos conceitos de uma forma resumida para que vocês pudessem recordar, né? Mas é bom vocês pegarem os livros de vocês, os apontes, e dar uma recordada em algumas outras, mas eu acho que aí tem dados bem importantes, né, nesse slides, que chama atenção, as questões estão respondidas, estão com as respostas. E vocês têm alguma coisa a perguntar? Sem dúvida, professora. Obrigadão pela aula. Foi bom que a gente já teve uma noção de como é que cai a questão, mais ou menos. Sim, ela geralmente é isso, como eu falei para vocês, as questões estão bem mais simples, porém mais sensíveis, né, as conceitos, as variáveis, para você saber um pouco dessa teoria, da parte da regressão, no caso, né, essa parte de investimento, saber justamente dessas variáveis, isso é importante. Também que a gente viu, aquela parte, esse slide, eu não sei se, bom, além de estar gravado, né,
que já é um dado para vocês, mas aquela primeira parte para saber aqueles posicionamentos, isso aí também é muito importante para vocês analisarem, né, na hora de confirmar as respostas. Bom, gente, é isso. A minha intenção era ajudar vocês, né? Eu gostaria de ter tido mais tempo, realmente foi muito cheio de coisa, ainda mais que eu tô com um pequeno problema, né, com um som aqui no meu ouvido, que apareceu do nada, mas já estou com consulta marcada e fui ao geral. Naquele dia eu não pude ir, porque eu tinha que fazer outro tipo de exame, mas eu fiz o possível ontem de buscar para vocês e desejo que tudo dê certo, não só para vocês, para nós mesmos, né, do curso da economia, porque essa avaliação que vocês irão fazer vai refletir a todos nós e queremos muito mais, né, que dê tudo certo, que vocês realmente estejam iluminados e façam, respondem, né, bem, com todo esse conteúdo que vocês deram, né, e tiveram essa revisão. E se vocês tiverem tempo hoje, dão uma olhada outra vez. E vamos com fé, estamos com vocês, né? Porque é como eu digo, nós temos que torcer por todos, né? Porque entra professores e vocês, alunos, a instituição e tudo, e que nosso curso vá cada vez melhor e que melhore a nossa nota. Tá certo? Belezinha, Tá professor. certo, Obrigadão pela professor. revisão. Tá certo, gente. Então tá, eu deixo a vocês. Eu vou parar de gravar agora e desejo para vocês uma boa prova. E se vocês tiverem alguma dúvida e vocês quiserem falar no WhatsApp comigo, vocês sabem o meu número, né? Vocês podem enviar para esclarecer alguma outra questão sobre esse tema, né? E vocês podem